noite, pessoal. Como estamos? Maravilha. Gente, quem já esteve num Startup Grind antes? Legal, tem algumas pessoas. Tem gente que esteve nos primeiros Startup Grinds, né, em Curitiba, uns 5, 6 anos atrás. Fantástico, casa das startups. Nossa, então faz possivelmente 5 anos, né? Que legal. Bom, gente, pra quem é novo no Startup Grind? Olha que legal. Cara, então temos uma plateia super nova hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Ricardo Dora, já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Começa com um desafio meio grande aqui, né? A maior parte das pessoas é nova no Grind, então já traz um peso um pouco maior aqui. Exatamente, porque daí tem que fazer todo o onboarding, explicar por que a gente está aqui. Bom, o Grind, ele é a maior comunidade de startups, a maior comunidade global de startups e empreendedores de inovação do mundo. Ela é uma comunidade que é powered by, estruturada pelo pessoal do Google. E a lógica é que a gente reúna gente que está interessada em inovação e empreendedorismo no mundo inteiro. Então esses encontros, igual eles estão acontecendo aqui hoje, eles acontecem em vários lugares do mundo, com as pessoas mais fantásticas que estão dentro desse universo, e eles têm um propósito muito específico que eu já explico para vocês. Antes de eu falar do propósito, eu quero falar um pouco dos valores disso. Então, a lógica, a gente sabe que, e o Matheus possivelmente ele vai reforçar isso, a gente sabe que a gente não precisa, o que mais vale, ou uma das coisas que mais vale quando a gente vai empreendendo não é necessariamente a técnica, ou você saber sobre gestão e ter devorado os livros, e sim você participar do ambiente empreendedor, você aprender com os outros, você entender como que você faz para aprender muito rápido. Então a visão do Grind é fazer com que essas pessoas se reúnam e encontrem esse aprendizado de uma maneira fantástica, e para isso eles têm uma proposta. E essa proposta vem de 3 valores, que são os valores básicos do Grind global, que são esses aqui. Give first, don't take. Então quando a gente fala dos nossos encontros, a gente vem aqui para dar primeiro, para oferecer para as pessoas e não para tomar. Então você não chega numa comunidade do Grind, nesse encontro que a gente está fazendo, para tentar conseguir o que você precisa. Você vem aqui para ver o que você pode oferecer. Segundo valor, make friends, not contacts. Então a gente está aqui para fazer amigo, para entender quem são esses seres humanos por trás das coisas que acontecem, quem é esse ser humano ao seu lado, e entender que isso no futuro pode virar um contato, e possivelmente vira, né? Igual vocês dois aí. Geralmente a galera que estava no começo do Grind hoje está em vários ambientes muito legais da cidade, dentro da inovação. E help others before yourself. Então, ajude os outros antes de ajudar você mesmo. E com esses valores a comunidade cresce e a coisa vai ficando cada vez mais forte e a gente consegue abrir cada vez mais portas. Então o objetivo do Grind é esse. E daí, qual que é a mágica por trás? O Grind tem um formato que, na minha visão, é fantástico, é mágico. E eles chamam esse formato de Fireside Chat, que é uma conversa ao lado da fogueira, como se a gente acendesse uma fogueira, que não vamos acender por motivos técnicos. Mas a ideia é que a gente reunisse aqui como se todos nós estivéssemos sentados em volta de uma fogueira e a gente vai ouvir a história da pessoa. E essa história é aquela história que você vai lembrar, esperamos, né, pro resto da vida, ou pelo menos quando você precisar, você fala assim, cara, uma vez eu tive uma conversa do lado de uma fogueira com uma pessoa e isso foi importante para o que eu estou fazendo agora. Não vai ser slides, não vai ter regras, não vai ter, formatos, passo a passo, essas coisas assim. É muito mais sobre a gente ouvir a história e entender que essa história gera um super aprendizado. E a gente tem recebido gente absurdamente fantástica aqui no Grind, e eu entendo que esse é um dos grandes valores que estão acontecendo, assim, que essa galera que está fazendo muita coisa legal na cidade, cara, é lindo, porque a gente convida essas pessoas para vir aqui e todo mundo, as pessoas aceitam, assim, com o coração aberto, falam assim, não, cara, eu entendo o projeto, eu entendo o valor disso, eu já usei desse tipo de valor na minha vida, né? E quando você me contou um pouco da tua história, hoje eu vi isso, e agora eu estou aqui para retribuir. Então eu fico muito feliz e muito grato, Matheus, por você estar aqui, porque você tem uma história muito legal dentro do empreendedorismo, você tem alguma coisa que você construiu que é fantástico, mas você está dedicando
a tua noite de hoje para não ir para casa ou não trabalhar mais e sim estar aqui simplesmente para compartilhar com a galera sem ganhar nada em troca, olha, fora esses valores, né? Então muito obrigado por isso, cara, é uma honra estar aqui com você. Bom, eu que agradeço. Eu acho que raramente eu subo para falar em público, assim, meu público normalmente é a Juno lá, então as maiores conversas que eu tenho normalmente são com as 170 pessoas da Juno, que a gente tem sempre um bate-papo pelo menos mensal. E um dos motivos de eu raramente, primeiro, eu não recebo tantos convites, eu acho, para falar publicamente, e até por não falar muito publicamente também não recebo muitos convites. E quando eu recebo, eu muitas vezes filtro bastante as conversas que eu vou fazer. Isso muito em função de que eu acho que a minha trajetória de vida representa uma única trajetória. Então eu acho que formatos como esse permitem que eu possa expor essa minha trajetória de vida, mas que cada pessoa faça um filtro assim, do que faz sentido para si próprio. De uma conversa mais estendida de 1 hora, a gente consegue entrar um pouco mais nos detalhes, não fica só em tentar representar uma visão única de mundo ou uma visão única de empreendedorismo, assim. Então, obrigado muito pelo convite. Eu acho que dentre todos os convites que eu tive, esse é um dos que eu mais admiro o movimento. E obviamente você estando aqui, não tinha como negar teu convite, né, Ricardo? Então obrigado mesmo, cara, e obrigado pela presença de todo mundo aí. É uma honra saber que vocês, em especial bastante gente que é nova nesse formato aí, estão dando a honra de participar desse bate-papo comigo aí. Legal. Então o formato do Grind, ele é basicamente esse. Então a gente recebe as pessoas fantásticas, a gente ouve histórias fantásticas e depois disso a gente bebe uma bebida fantástica, que é o chopp, né? E conversa sobre a história que a gente ouviu e conhece as pessoas do lado e a gente acredita que no futuro isso que a gente está fazendo causa um impacto que é imensurável, assim. Matheus, então para a gente começar, eu queria começar do básico. O que é a Juno? Já começou com uma pergunta meio complexa. É mais uma coisa, tá? Eu não tinha um elevator pitch preparado, mas vamos lá. A Juno é uma plataforma, ela começou principalmente como uma plataforma de cobranças e a gente está se tornando uma conta digital completa. O nosso foco principalmente são microempreendedores e pequenos empreendedores que têm a dor de gerir uma cobrança, que já foi naquele internet banking e repetiu a mesma operação várias vezes e sentiu que aquilo por si só não era escalável e começou a se tornar um problema de operação para essas pessoas. Então a gente começou resolvendo esse problema de cobrança e aí a gente foi plugando nessa plataforma, que era recebimento por boleto bancário, vários outros produtos financeiros, pagamento de contas, recebimento por cartão, TED, DOC, peer-to-peer, e aí a gente tem se tornado uma solução de conta digital focando em empreendedores, tanto pessoa física, aquela pessoa física que normalmente comercializa produtos, vende serviços, quanto empresas de pequeno e até médio porte. Que legal. E você falou que está em 170 pessoas nesse momento? Acho que um pouco mais do que isso. Legal. Quase chegando nas 200 pessoas. E quantos clientes você consegue ter? A gente está chegando perto de 30 mil clientes ativos na plataforma, então está 29 alguma coisa no fevereiro. Legal. Então a responsabilidade começa a ficar cada vez maior. Eu acho que esse é o trade-off aí, quando a gente começa a fazer um negócio de larga escala, a responsabilidade começa a aumentar. E aí tem controle da ansiedade, é uma das coisas que pega no dia a dia também, né? Que legal, cara. Eu às vezes passo por essa ansiedade também. Mas guardadas as devidas proporções, né? E antes de... Bom, você tem uma história que começou antes, né, dentro do universo do empreendedorismo e do universo da inovação. Ela veio antes da Juno e possivelmente ela foi construindo, inclusive, o teu caminho até você chegar aqui. Dizem que, né, você não consegue imaginar a tua história daqui pra frente, mas você consegue ver ela fazer total sentido quando você olha da frente para trás, né? Então, eu queria entender onde que você levou essa alfinetada assim, no empreendedorismo? Como é que isso chegou na tua vida? Bom, eu sou de uma família principalmente psicólogos,
Uma família um pouco diferente, porque assim, minha mãe e meu pai se conheceram cursando psicologia, e meu pai se formou, tentou a profissão e depois ele decidiu que não era, fez uma volta de 180 graus ali e foi trabalhar com TI. Então, sou filho de um técnico de TI, que aí subiu para a parte de gestão de TI, com uma mãe psicóloga. Minha irmã fez psicologia, minha namorada é psicóloga, então repleto de pessoas que olham para você e já ficam te analisando. Mas acho que assim, isso trouxe um olhar muito humano no meu crescimento. Assim. A gente sempre teve muito pautado dentro da família em valores. Eu tive uma criação muito rodeado de pessoas, o que me faz, acho que, procurar trabalhos em grupos grandes e gostar muito do que eu faço de gestão de pessoas, que é a cultura empresarial, provavelmente é minha paixão dentro de todos os temas de empreendedorismo. Mas a semente do empreendedorismo, eu não tenho nenhuma história tão antiga para contar sobre ela. Assim, apesar de eu vender algumas coisas quando eu era criança na escola, eu não acho que começou ali de fato. Eu acho que começou quando eu sempre fui um cara muito sonhador, sempre muito audacioso, sempre quis tomar bastante risco, e o meu sonho era ser físico. Eu olhava Albert Einstein e falava, pô, eu queria ser Albert Einstein. E claro, eu precisaria talvez nascer de volta para isso, mas quando a gente é jovem, a gente não se dá conta disso. A gente acha que a gente pode tudo, né? E aí quando eu mergulhei na física, fiz bacharelado em física, fiquei 1 ano e meio lá batendo a cabeça, começando a estudar. Na minha vida eu nunca fui um cara muito estudioso, sempre fui muito agitado para olhar para um livro. Eu falei, cara, isso não é para mim, carreira de pesquisador não é. Eu imaginava que eu vinha aqui para entender sobre teorias de formação do universo. Na verdade, o que eu vejo aqui são fórmulas gigantescas e muita teoria matemática complexa por trás. E aí me liguei que a minha carreira não era nessa pegada mais técnica. Saí de lá, fui fazer administração, que normalmente é o curso de ou alguém que quer ser administrador ou alguém que não sabe o que quer fazer da vida. No meu caso era o segundo. Na administração veio aquele sonho, presidente de empresa, é o que todo mundo olha, presidente multinacional, HSBC, tarará. Comecei a trilhar isso, claro, lá por baixo, estagiário, entrei em banco, entrei em empresa de energia, mas eu sempre me senti uma pessoa pequena dentro de um contexto muito grande. Então eu acho que a parte boa de você estar numa organização é que você consegue ter uma escala muito grande. Pensando em banco como a HSBC, por exemplo, dezenas de milhares de funcionários no mundo e por aí vai. A parte ruim é que você não se conecta com as outras pontas, você não entende o que está acontecendo. E tem um outro lado meu que é de gostar de entender as coisas e ter um pouco mais de controle sobre o que acontece do outro lado da parede ali. Então não deu certo, no sentido de, puta, eu fui tentando várias experiências de estágio, fiquei algum tempo em algumas delas, mas eu senti que não era exatamente aquilo que eu queria. Talvez não seja me tornar um grande executivo de multinacional, talvez alguma coisa em menor escala. Foi aí que eu caí na Endeavor, bem nessa interseção entre o que eu quero fazer da vida. Tentei empreender, não fui adiante, era muito novo, ou pelo menos não estava preparado para o desafio que vinha. E aí, quando eu desisti do negócio, entrou a Endeavor, estava buscando um estagiário de seleção de empresas. Então eles precisavam de alguém para fazer análise de empresas. E eu dei sorte de ir bem no programa, consegui passar, comecei a trabalhar na Endeavor local, era um núcleo super novo, a gente visitou várias das empresas ou dos fundadores de empresas que se tornaram grandes ícones da cidade. Então, Pipefy, não era Pipefy na época, era o Alessio na frente do Acesso Zero, Thiago da Ulist, estava no Solidário, a gente tinha o Vitor da Contabilizei, estava tocando uma aceleradora. Então foi muito bacana acompanhar o movimento dessa galera e ver que muitas vezes para a gente ter sucesso a gente não precisa trilhar mais de uma vez o mesmo caminho e a gente começa a aprender os shortcuts da trilha. Acho que isso aconteceu com vários deles. Alguns têm um pouco mais de sorte, um pouco mais de competência de aproveitar a primeira onda, apesar que acho que dessas pessoas que eu falei não falta competência em nenhuma delas.
Mas eu acho que muitas vezes a gente precisa começar essa trilha, e aí também em comunidades também como essa a gente trocar muita experiência para a gente, quando chegar lá na prática, conseguir melhorar o modelo, empreende uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que uma hora vai. Show. Todos esses caras aí são entrevistados já do Grind, e uma coisa muito interessante, né? Nenhum deles estava no projeto que eles viraram agora essas grandes organizações que a gente está vendo em Curitiba. E parece que todo mundo meio que acertou junto, assim, né? Foi a primeira tentativa, daí fizeram a segunda e todo mundo virou. Que legal. E o que você viu da Endeavor? Assim, quando você via toda essa galera? Porque com certeza isso te moldou para você olhar para o empreendedorismo, né? O que você viu nisso que você entende que se as pessoas vissem, isso abre a cabeça delas ou abre o olhar para você modelar um negócio igual você fez logo depois? Eu acho que a análise de empresa é um negócio super plural, assim, você consegue... a gente falava com muitos empreendedores, ia meio que a fundo no modelo de negócio deles, tinha uma metodologia que nos ensinava também e estava em constante melhoria contínua junto com o time mesmo, a gente dava inputs, mudava as coisas. Então a gente acabou desenvolvendo os nossos aprendizados sobre como avaliar uma organização, como avaliar um empreendedor, e começou a achar similaridades entre casos que deram certo e casos que deram errado, casos que deram muito certo e deram muito errado. Então tem vários, né? Foco é um deles, empreendedores com muitos focos diferentes não conseguem tocar normalmente tudo numa qualidade boa e não escala o negócio. A outra é a complementaridade de sócios mesmo. Então você vê que às vezes tem um cara que é genial em vendas, mas ele acaba não conseguindo crescer porque falta para ele um sócio ou alguém com um olhar de produto, alguém com um olhar, uma característica diferente da dele. E aí existem mercados, tem que análise de mercado e por aí vai. Então tem vários indicadores que a gente começa a olhar e muitos deles vêm da percepção, de conversas, de entender a história do empreendedor, e com o tempo a gente começa a dar um pouco mais de palpites, entender o que dá certo e o que dá errado. Assim. A Endeavor foi muito uma escola para mim de teoria, e aí o legal da Júnior é que está sendo a parte prática disso. Eu sempre fui lá o cara que aprendeu um pouco na teoria e ficou falando, cara, faz isso, faz aquilo e não sei o quê. E daí quando é teu filho, assim, de falando, tá, então faz você. Aí você vê, puto, o buraco é mais embaixo, tem algumas coisas que são, que na teoria é de uma forma e na prática, para você implementar, tem várias barreiras e você acaba se especializando em pular essas barreiras como um corredor dessas barreiras. Você vai correndo, pula uma, e vem uma maior, de repente você se esfola no chão e a corrida segue e você vai aprendendo a pular mais alto. Muito interessante. E do teu estágio na Endeavor, lá você está conhecendo as pessoas, está aprendendo, até você pegar uma empresa como a Juno no colo, assim, quais foram os passos para chegar lá? Bom, eu passei por... depois da Endeavor eu tive uma experiência mais no mercado de entretenimento, de bares. Fiquei um tempo nesse mercado e aí já saí para assumir uma posição no Ebanks, que era uma empresa que eu namorava faz tempo. Né? O Ebanks na época era muito pequeno, eu tinha selecionado eles pela Endeavor, devia ter umas 7 pessoas no Ebanks quando eu selecionei. Então a gente já tinha um relacionamento próximo na época. Trabalhei 1 ano no Ebanks e aí, fechando esse ano, tocando a parte de marketing comercial lá, no fechamento do ano eles falaram, olha, estamos pensando em investir numa empresa chamada BoletoBancário.com. Essa empresa é uma empresa antiga, mas sempre foi um hobby do Eduardo, que é meu sócio, que toca a operação junto comigo. E o Eduardo trabalhava numa empresa de TI holandesa na época, trabalhando na Holanda mesmo. E nunca teve um time o BoletoBancário.com. E a gente acabou de lançar uma nova plataforma. Essa plataforma a gente entende que pode crescer, mas tem uma fraude grande rolando nela. A gente não sabe o tamanho da fraude, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, se você quiser assumir como sócio lá, se prepara porque, apesar da escala poder ser legal, vai ter bastante trabalho para você identificar isso e assumir isso junto com o Eduardo. Daí foi aí que eu conheci o Eduardo, conheci o BoletoBancário.com, a plataforma, tudo, e falei, porra, acho que tem uma sinergia legal aqui com ele, acho que dá pra gente tocar.
olhei a fraude por cima e falei, acho que dá para... E aí a gente entrou na operação, ele voltou da Holanda e a gente começou a crescer o novo time do boletobancário.com, contratamos os primeiros funcionários. O primeiro grande desafio foi essa fraude. Quanto mais a gente cavava na fraude, maior era o buraco. Então o investimento inicial que a gente teve na empresa foi super baixo, a fraude era o dobro do investimento inicial da empresa. E aí, então, a primeira etapa foi sobrevivência pura, assim, como identificar o que está acontecendo. Esse mercado financeiro nacional era completamente novo para mim, e a gente vai aprendendo a ler uma linha digitável, entender o que é, entender como funcionam mecanismos de risco, gangues, e o brasileiro é criativo, né? Então, eu não vou ter tempo de contar a fraude para vocês, assim, mas imaginem aquele negócio que envolve substituição de boleto com impressão gráfica de boleto novo, substituição de código de barra, entrega no próprio domicílio da pessoa de uma conta de consumo que ela já estava habituada a pagar. Por exemplo, tinha um boleto da Sky para vocês pagam e esse boleto é desviado por um fraudador com documentos falsos, com uma empresa falsa. Era esse o desafio que a gente tinha. E acho que é aí que provavelmente é um dos grandes diferenciais nossos, que é a segurança. Porque como a gente começou já na fogueira, a gente aprendeu a apagar fogo e construir uma plataforma segura e confiável, e a gente começou super conservador nisso. Legal. A gente sempre imagina, né, que depois que eu modelar um negócio, as coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar. E toda vez que a gente escuta as histórias das pessoas, é assim, cara, daí eu tive esse problema e por causa desse problema a gente acabou ficando musculoso nisso. E daí eu tive mais esse problema e por causa desse outro problema a gente acabou ficando musculoso nisso. E tem uma fábula chinesa, inclusive, que fala, né, a história é mais ou menos assim, que tá lá um fazendeiro na China, daí o cara tem uns cavalos lá e roubam o cavalo do cara, né? Sobem um cavalo, o cavalo foge. E daí chegam os vizinhos e falam, puta, que azar, cara, esse cavalo aí que fugiu. Azar, se é sorte ou azar, eu não sei. Sei que o cavalo fugiu. Daí de repente, né, o cavalo volta sozinho lá, que encontra o caminho de casa, e ele volta com um monte de cavalo selvagem. E daí o cara fica com um monte de cavalo selvagem. Daí os vizinhos, pô, olha só, que sorte, né? Você tem um monte de cavalo selvagem agora. Se é sorte ou azar, eu não sei. Eu sei que eu tinha um monte de cavalo selvagem. E daí o filho do cara vai tentar domesticar um dos cavalos lá, cai, quebra o braço, se arrebenta todo lá. Putz, que azar, teu filho se machucou. Se é sorte ou azar, eu não sei. Daí estoura uma guerra lá e o filho dele não é convocado porque tá com o braço quebrado. Então, no fim das contas, será que foi sorte ou azar, né, essa fraude? Pois também paro para pensar bastante nisso. Eu acho que olhar no espelho é fácil, né? Às vezes a gente olha no retrovisor e fala, putz, aconteceu isso, eu teria feito assim, assim, assado. Mas eu acho que quando a gente fala em futuro mesmo, é o que você falou, a gente nunca sabe se a escolha que a gente está tomando é a certa. Por isso que a gente acaba tendo que se dedicar para a escolha que a gente toma para fazer com que ela seja a mais acertada, independente de... não tem muita futurologia aí. Muito legal. Agora vou tentar colocar uma pergunta mais filosófica aí, que é o princípio. Tem um cara que é o Ray Dalio, que ele deu uma entrevista no podcast chamado Masters of Scale pro Reid Hoffman, e ele explica que não importa muito a decisão que você toma, inclusive você toma uma decisão, não importa a decisão que você tomou, e sim o princípio que você usou para tomar aquela decisão. E que quando você tomar uma decisão você tem que anotar o teu princípio, porque é aquele jeito que você acha. Cara, por que você decidiu entrar numa empresa que estava fraudada? Qual foi o princípio? Assim, por que você decidiria isso na sua vida? Eu acho que tem questão de momento de vida. Eu acho que naquela época provavelmente eu era um pouco mais inconsequente do que eu sou hoje. Mas ao mesmo tempo, o fato de eu ser super sonhador e olhar o Eduardo como um grande aliado nisso, assim, falar, poxa, acho que a oportunidade da empresa está aqui, a oportunidade de ganhar escala também está aqui, o negócio é bom, o negócio para de pé e o sócio é bom. Diante disso, o desafio ele é um desafio momentâneo, foi o que aconteceu. A gente entrou com tudo lá para conter a fraude, em 2 meses a gente já tinha mapeado tudo, já tinha conseguido agir em cima e criado um novo processo em cima disso, que nos protegeu de fraudes daquele modelo futuramente, né? Então,
uma das coisas, assim, a palavra proatividade estava muito em voga um tempo atrás, mas eu acredito muito que essa questão de você tomar a frente, você tomar um problema como o teu e falar assim, cara, eu vou fazer esse negócio acontecer independente do tamanho da fraude, essa questão mais da atitude, assim, que é o que define se você deve ou não deve entrar num projeto. Se é um projeto que te brilha o olho, que você sente que você vai estar tomado a conseguir deixar o caminho mais reto e azeitado para o crescimento, pode entrar de cabeça que o que vier vão ser só barreiras no meio da estrada, mas você sabe para onde você está indo. Pô, que legal. E essa visão do Matheus, acho que ela vai muito também do próprio Ray Dalio. Ele explica que um dos princípios dele é que a melhor decisão não é que não tem risco nenhum, que não tem fator de risco nenhum, e sim talvez seja a que tem grandes fatores de sucesso, né? E o que ele explica ali, que ele viu vi que tinha uma oportunidade muito grande, uma escala muito grande e uma fraude, né? Que legal, cara. E daí entendendo essa fraude e resolvendo isso, vocês incorporaram isso no DNA de vocês, e depois disso, eu sei que vocês passaram por transições, né? Porque antes vocês só trabalhavam com boleto bancário. Como que vocês fazem essa reinvenção dentro do negócio, né? Teve várias fases. A gente teve, inclusive, o problema da fraude, acho que não foi o maior problema que a gente enfrentou. Assim. A gente teve o problema de deletar banco de dados no meio do... Então, esse caso é um caso emblemático até. Assim, também, empresa super pequena, só tinha, acho que eu, o Eduardo e mais 1 ou 2 funcionários na época. A gente tinha acabado de fechar o maior cliente nosso. Eu estava saindo de uma reunião às 7h30 da noite, daí indo para o escritório super animado, assim, fui mandar a mensagem para o Eduardo. Quando eu abro para mandar a mensagem para ele, eu recebo uma mensagem dele dizendo: Matheus, fiz uma cagada enorme, venha para cá. Quando o cara de TI te fala que fez uma cagada enorme, eu comecei a pensar: puta, qual que é a maior cagada que meu sócio pode ter feito? Eu falei: não, deletar um banco de dados em produção é a maior. E daí comecei a suar frio. Quando eu cheguei, ele falou: deletei um banco de dados em produção. Pra gente, aquilo naquele momento era super crítico, assim. Hoje, de volta, acho que essa outra musculatura, tem uma equipe de infra, tem uma equipe de segurança, AWS, redundância, não sei o que, isso pode cair um meteoro lá em São Francisco, você tem réplica, não sei o que, plano de continuidade de negócio, banco central, mas na época foi algo que nos deixou um pouco de cabelo em pé. E aí de volta, olha para o time que está do lado e fala: cara, não tem jeito, agora vamos arregaçar as mangas, tira a plataforma do ar e vamos passar a madrugada para resolver, e vai fazendo um plano de voo. Essas horas eu acho que tem muito sangue frio, assim, de você não se desesperar com o problema, olhar e falar: tá, qual que é a solução? Esse é o cenário que eu tenho hoje. Não é o cenário ideal, obviamente, mas vamos aceitar ele e agora vamos ver o que a gente pode fazer disso. Foi também, viramos, acho que foi umas 12 horas, 13 horas de trabalho contínuo lá, a gente estava em 3, até que 9 horas da manhã do dia seguinte a gente devolveu a plataforma para o ar, a gente tinha reconstruído todo o caminho de todas as emissões que tinham sido feitas, que não estavam no backup do banco de dados que a gente usava naquela época. Reconstituímos o banco de dados e rodou perfeitamente, sem nenhum cliente reclamar, sem nenhum problema. Mas são desafios como esse que você olha para o lado e fala: poxa, agora sei que eu posso contar com essa pessoa. Acaba te tornando mais forte, tanto como sociedade como indivíduo mesmo, de você saber os teus limites, né? E acho que uma das maiores preocupações nossas, agora com 175 pessoas, crescendo num ritmo relativamente acelerado de contratação, é como que a gente passa numa estrutura super organizada, super especializada também, então a gente tem especialistas em várias áreas. Como é que a gente passa esse senso de urgência para todo mundo? E como é que a gente passa esse senso de dono para todo mundo? Assim, de falar: cara, às vezes o problema não é da tua área, e você viu, e você tem que pegar ele para resolver, porque não tem ninguém olhando isso. Assim. A nossa cultura acaba permitindo muito isso, mas obviamente o crescimento é sempre um desafio grande de como manter. E como é que a gente passa esse sentimento? Então, até passando pela história, assim, a gente saiu desse cenário caótico de poucas pessoas trabalhando, bootstrapping, com investimento inicial pequeno,
começou a crescer a equipe, a empresa fechou o primeiro ano, acho que com 5, 7 funcionários, daí a gente foi crescendo, triplicando todo ano, ou quintuplicando. Quando a gente é pequeno é ótimo, né? A gente chega no final do ano e fala, cara, cresceu 10 vezes. Aí sai na Gazeta do Povo, cresceu 10 vezes e não sei o quê. Então você tinha uma receita de R$1.000, tem uma receita de 10 mil. Porra, já 1000%. Com o tempo, esses crescimentos eles vão ficando percentualmente não tão atrativos para as mídias, né? Mas mesmo assim, a gente tem tido uma pegada de crescimento. O desafio desse ano é triplicar. A gente está querendo chegar perto de 100 mil usuários ativos na plataforma. Isso daria aí um pouco acima de 100 milhões de receita anual, que é o que a gente tem projetado para esse ano. O que é um desafio super grande. Todos os líderes perguntam, putz, será que a gente... Quando a gente olhou isso, a gente começou a soar frio e falou, cara, será que isso é realista? E aí entra um pouco da minha filosofia, talvez a minha forma de fazer negócio, que falou assim, cara, se a gente mirar em 200, talvez a gente chegue em 150 com mais facilidade. Se a gente mirar em 150, talvez a gente chegue só no 120. Então a gente jogou lá em cima a meta mesmo e falou, cara, para dar um frio na barriga, e de vez em quando sou pressionado para a gente recalcular isso, muito em função de janeiro, fevereiro, sazonalidade. Janeiro teve acho que 18 dias úteis por aí vai, então já dá um frio na barriga de você começar com o pé esquerdo do ano. E eu falo, cara, não, a gente é um time, quando está perdendo ou quando está ganhando, a gente tem que correr atrás da meta para crescer, né? Então passou desafio, acho que 30 funcionários, 40 funcionários, você começa a ter os desafios de você não sabe mais no detalhe o que cada uma das pessoas está fazendo. E é muita gente para uma pessoa só liderar ou para 2 pessoas liderarem. Você precisa consolidar as primeiras lideranças. E acho que esse foi um momento super essencial na nossa cultura de empresa, porque, por sorte ou planejamento, a gente reuniu todos os líderes e as pessoas importantes, que muitas vezes não tinham equipe ainda, mas que a gente via como líderes lá dentro. Algumas que tinham começado o negócio junto com a gente, reuniam num jantar, e aí eu tinha um discurso preparado para essas pessoas para falar o quanto que elas eram importantes, e na hora e com os meus aprendizados do que eu errei, o que eu acertei e tudo mais, e na hora que eu olhei eu falei, cara, vou deixar isso aqui de lado, e daí eu fui olhando pessoa por pessoa, eram 7 pessoas na mesa, se não me engano, e fui falando, cara, você está aqui porque você tem essa qualidade, e aí e também trazer um pouco do contexto naquela época, boleto bancário, depois já conto da transição de marca para vocês, do contexto do que aquilo significava para a gente, para mim, para o meu sócio, o que aquelas pessoas significavam. Eu sei que assim, resumo da ópera, eu entrei com 7 funcionários no jantar, eu saí com 7 sócios praticamente, não no papel, mas como espírito a gente era praticamente uma unidade quando a gente estava saindo de lá. As pessoas entenderam que aquele sonho, onde que se conectava tudo, e cada um começou a falar, cara, eu estou aqui por causa disso, eu gosto disso aqui, o meu sonho futuro é esse. Esse nível de transparência entre líderes e liderados é o que a gente tenta replicar na empresa até hoje, assim, se aproximar bastante, olhar qual que é o sonho de cada um e numa perspectiva bem transparente falar, cara, qual que é a possibilidade de a gente trilhar esse sonho junto e até quando. E à medida que a gente vai sendo transparente com isso, a probabilidade de a gente conseguir alinhar isso, ela é muito maior do que se a gente ficar tentando manipular e falar assim, não, vou segurar esse funcionário um pouco mais aqui comigo, mesmo que eu saiba que ele tem uma proposta que faz mais sentido para ele no mercado e tudo mais, porque você cria um entorno positivo, assim, então vira um círculo virtuoso isso. Então esse momento de consolidação das primeiras lideranças foi muito importante para a gente, sabe? E eu acho que, bom, a cultura vai nascer sempre com vocês, né, mas são essas primeiras lideranças que vão conseguir repassar a cultura, né, na empresa pro resto. Mas depois que você vai chegando numa outra escala também, aproveitando que você falou que você é apaixonado por falar de cultura, quando você está com 170 pessoas, como que você faz para garantir que esse momento ali, daquelas 7 pessoas, aquela cultura, seja entendida
por quem está chegando agora, por quem está vendo uma outra visão, por quem está vendo um outro momento? A resposta é que eu não tenho segredo do bolo. Se eu tivesse, provavelmente eu sairia da Juno para lançar um livro sobre isso. Mas a gente está com muitos aprendizados nisso. Eu acho que a palavra-chave é comunicação. E a comunicação, ela começa a se tornar um problema quando você começa a ficar muito grande, porque muitas vezes você tem que criar fluxos e dinâmicas de comunicação que você consiga reproduzir dentro da empresa. Então, uma delas, acho que você já falou, que foi uma coisa que a gente consolidou muito no começo, que é assim, a gente estar cercado de líderes que têm os mesmos valores e que estão alinhados com um sonho único, por assim dizer. Então, você consegue ver a carreira de cada um deles se aliando ao sonho principal da organização, né? No final das contas, sendo CNPJ ou não, é uma organização, é uma sociedade. E quando a gente tem um alinhamento de onde a gente quer chegar, e se a gente olhar religiões e tudo mais, também é um pouco isso. Tem que ter um mito único, onde que todo mundo acredite, que todo mundo olhe e que façam as pessoas trabalharem juntas, né? Existe um número, agora não lembro se é perto de 120, 100 pessoas, até que é o número máximo, médio máximo, de quanto que uma comunidade consegue crescer só de comunicação boca a boca e relacionamentos entre pessoas. A partir disso, você precisa de um sonho que junte um propósito que junte essas pessoas. E aí você tem as grandes sociedades se formando a partir desses grandes mitos e rituais, por assim dizer. Na organização não é diferente. Você tem que ter um alinhamento. Eu acho que parte do papel do CEO é comunicar isso. Muitas pessoas olham o CEO como um cara que tem todas as respostas, vai tirar o coelho da cartola e falar é isso aqui. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que quando a gente começa a ter líderes que muitas vezes são melhores do que a gente para tocar áreas, até a própria organização, assim, você começa a ver que tem qualidades muito maiores do que a tua dentro do teu próprio time. Você precisa pegar a visão de todo mundo, saber consolidar isso, ter certeza que todos os líderes estão comprados com isso e conseguir comunicar e passar essa mensagem adiante. Então, comunicação é a palavra-chave dessa equação aí. O pessoal fala, né, que o CEO o nome devia ser Chief Communication Officer, né? Eu vi uma frase assim, não lembro de quem, não lembro quando, mas enfim. Faz sentido. Cara, agora entendendo isso, entendendo esse propósito, entendendo o teu papel, qual que é o papel de uma pessoa que é chefe de 170, assim? Porque no fim das contas, possivelmente mexer no PowerPoint, no Excel ali, para mexer no negócio não vai influenciar muito, né? O papel de liderar 170 pessoas, eu acho que ele começa a ser meio complexo se você tenta ter controle de tudo. Então, a primeira coisa é saber não só delegar, mas compartilhar principalmente desafios, assim. E também fazer uma gestão de ansiedade aí para saber que tem muitas coisas que não é você que tem que olhar e que tem muitas coisas que você não deveria nem estar sabendo. Por que você não deveria nem estar sabendo? Porque tudo consome memória RAM nossa, tudo consome processamento, e muitas vezes para a gente enxergar mais longe, a gente precisa tirar as coisas que estão na nossa frente. Então, acho que um dos papéis que todo o CEO deveria fazer, de volta, essa pelo menos a minha experiência e minha jornada individual, é de autoconhecimento. Se você não conhece a si próprio, não sabe onde você quer chegar, seus defeitos, suas qualidades, provavelmente você vai se deixar levar para onde a organização te comandar. E o que eu estou querendo dizer com isso é que você pode ser um grande líder, você pode transformar uma pequena empresa numa grande organização, mas você pode se tornar uma pessoa que você não gostaria de ser, por falta de conhecimento pessoal. E em especial agora que o empreendedorismo está muito em voga, a gente tem uma exposição grande, ou pode ter uma exposição grande. E isso te dá uma sensação falsa de poder. Então acho que controlar ego é uma das coisas mais importantes, porque no fundo é todo mundo humano. Eu posso pegar
uma doença saindo daqui, ter que me ausentar da empresa e alguém assumir no meu lugar, e daí toda a experiência que eu tive, ela não se reverter em nenhum resultado concreto futuro, né? Então acho que desviei um pouco da pergunta. Não, mas eu quero saber um pouco mais disso. E como é que você vence o ego, né? Você está falando daquela atitude super arrogante do CEO de acreditar que sabe tudo, né? Como você faz para não enxergar? Porque até colocando, e eu brinco com o meu time, assim, que quando eu chego na aldeia, tá todo mundo sorrindo para mim, assim, né? Porque você é o dono da empresa, tá todo mundo te tratando bem, é muito difícil você enxergar as coisas que estão acontecendo, e é muito fácil você se reforçar de que você é muito legal e que todo mundo te trata bem, deveria te tratar bem, né? Qual que é o exercício aí? Você é um cara legal, então vai desse pressuposto, tá? Não tenha tanta essa dúvida, tá? Tem pessoas chatas, eu acho que não trabalho diariamente com você, posso falar isso. Mas de fato, eu acho que, cara, não tem caminho fácil, eu acho. Em especial, quanto maior a escala da organização, mais te colocam no holofote, até de um holofote que você muitas vezes não pede. Então, assim, eu tento falar sobre coisas que eu conheço e que fazem parte da minha trajetória. E tento evitar coisas que eu não conheço. Não vou falar, por exemplo, de coronavírus aqui, eu devo conhecer mais ou menos o que a média das pessoas conhecem aqui. E acho que então, essa responsabilidade de você poder contribuir onde você de fato acredita que você pode, e ao mesmo tempo autoconhecimento. Então, acho que tem dor nesse processo. Eu acho que tem autocrítica, eu acho que tem uma questão de se olhar para dentro e falar assim, não, você não está com essa bola toda, não, você não está com essa bola toda. E se colocar na posição de fato de pequena que a gente a Juno é muito grande para mim, mas do ponto de vista de organizações globais ela é muito pequena ainda. Então, é sempre uma questão de ponto de vista, e eu acho que você tem que optar às vezes por enxergar a metade vazia do copo para você dar um passo atrás com relação ao ego e poder crescer, sabe? Eu sinto que é isso, assim, tem bastante filtro de parar, respirar fundo e lembrar dos seus defeitos, lembrar das coisas erradas que você já fez na vida, lembrar das coisas que você faz todo dia, quando você vai fazer cocô no banheiro, você faz cocô igual a todo mundo, esse tipo de coisa que te torna mais humano. Eu acho que é por aí, sabe? Que legal. E você falou que tem que tomar cuidado para não ser a pessoa que você não gostaria de ser, né? Quem é a pessoa que você gostaria de ser, olhando o próximo horizonte aí, né? Que você, cara, assim, tem esse sucesso, tá aqui na cidade, está impactando a vida positivamente de um monte de gente, encontrou clientes aqui de teus e falou, cara, eu uso o serviço que foi muito legal também. Então, agora qual que é a próxima etapa, assim, tanto para você quanto para a Juno, o que você vê aí? Para a Juno eu sei mais do que para mim. E a minha está muito ligada à Juno hoje, assim, acho que a gente está num barco muito legal, que é a Juno, então tem um momento que a gente tem que entender que a gente é passageiro nesse barco, no sentido de que a gente tem que pegar carona mesmo e contribuir para que ele se mova, e a gente desenha um pouco da nossa vida pessoal em função disso. Eu não vou mentir para vocês, assim, estar à frente de uma operação dessa exige sacrifício pessoal. Exige que às vezes você dedique menos tempo para algumas coisas que são igualmente ou até às vezes mais enriquecedoras do que a própria trajetória profissional, né? Então tem um trade-off pessoal grande aí de entender se é o teu momento de vida, se for acelerar. A decisão que eu fiz de estar na Juno é uma decisão bem consciente, e eu acho que eu ainda tenho um caminho pela frente ali, pensando como empresa. A meta esse ano é triplicar a operação, a gente conseguir manter essa cultura, tentar não crescer demais a empresa em termos de juros mesmo, porque a gente sabe que, como a gente estava falando, comunicação é um gargalo. Se você cresce proporcional ao teu faturamento e o número de pessoas, teus problemas vão crescer pra caramba e o crescimento pode não ser tão sustentável ou tão enriquecedor no longo prazo. Em termos de produto, a gente tem uma plataforma completa. A gente foi recentemente aprovado pelo Bacen como 20ª instituição de pagamento no país. Então, a gente sai de uma mesa de poker pequena, por assim dizer, e
passa a ser o pequeno numa mesa de poker grande. Aumenta a responsabilidade. É interessante pensar que os concorrentes que eu olhava lá atrás não são os concorrentes que eu vejo hoje. Alguns por reposicionamento de mercado e públicos diferentes, mas muito em virtude do crescimento da empresa, a gente começa a falar, cara, tem caras muito maiores, então a gente precisa ser muito inteligente e principalmente lembrar que a gente está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos, então tem que olhar lá para frente e eu acho que é um pouco dessa pegada que a gente está lá na Juno. Que lindo. E vocês saíram da briga do meio de pagamento, eu estou entrando na briga dos bancos agora, então, né? Mais ou menos, os bancos são nossos aliados aí nessa. A gente se classifica como uma empresa de tecnologia, em especial, por acaso financeira. O banco eu acho que é o contrário, é financeiro, mas por acaso ganha escala com tecnologia. A gente entende que é um mercado gigantesco, que a gente só existe porque a gente atende dores com tecnologia, que esses grandes players não estão prontos para atender ou não têm foco para atender, porque não é o problema da vez deles, não é um problema de maior escala hoje. E obviamente a nossa filosofia com isso é crescer com parceiros, mantendo aquilo que eu falei no começo, que eu acho que é essencial para todo empreendedor, que é você ter foco em uma atividade principal. Então o nosso foco é crescer com parceiros, a gente se apoia em bancos em praticamente todas as operações que a gente faz, a gente ganha dinheiro junto, a gente divide redução de tarifa para o usuário da ponta junto, ou seja, você também sai da margem dos dois, né? Quando a gente começa a ganhar escala nas negociações e tudo mais, mas eu acho que não temos pretensão de bater de frente com grandes bancos. Acho que a nossa pegada é mais pensar em como resolver os problemas de tecnologia ou de escala que acabam surgindo com empreendedores, né? Como é que a gente resolve isso usando tecnologia apoiada nas instituições financeiras? Pô, que legal. Cara, já está chegando no nosso fim do papo aí. E eu sempre estou fazendo uma pergunta para todo mundo que eu converso aqui no Startup Grind, vou fazer para você também, então não combinamos, né? Mas é uma pergunta legal de responder. Se essa galera aqui da plateia tivesse R$100 no bolso agora, né? E para investir na vida, né? Em algum projeto, alguma coisa assim, para gastar, o que você recomendaria? Onde eles deveriam gastar esses R$100? Essa é uma pergunta que me pegou de surpresa, deixa eu pensar. Eu acho que em qualquer coisa que pudesse estabelecer conexão com outras pessoas, assim. Eu acho que muita gente aprende do dia a dia de conversas com outras pessoas, então talvez investir em pessoas fosse uma opção. R$100 não é muita coisa para começar, né? A gente começou com 100 mil, eu acredito, lá no começo. Mas eu acho que mais do que o dinheiro é a atitude de você falar, cara, o que eu quero para minha vida mesmo, quais são os meus sonhos e quais os primeiros passos que eu vou dar em relação a esses sonhos. E aí vai vir um monte de incertezas e no meio dessas incertezas a gente tem que limpar um pouco e falar, tá, mas agora o caminho que a gente vai tomar que eu vou tomar é esse, e no meio da trilha a gente vai ajustando mais para a direita e mais para a esquerda para chegar nisso. Então, talvez R$100 eu fizesse um investimento num curso. Eu não daria um curso muito completo ali, mas algum curso que fosse me levar ao próximo passo na nossa jornada, porque no final das contas é isso, assim, quando a gente fala em uma maratona, a gente está falando de uma sucessão de vários pequenos passos, né? Então é sangue, suor e lágrimas, não tem jeito. Muito bom, cara, muito obrigado. Gente, então a minha parte de entrevistá-lo está cumprida aqui agora, mas a gente entra o Startup Grind é uma missa, ele tem um protocolo. Então a gente fica eu fico um tempo conversando aqui com o Matheus e agora é o momento em que a gente abre uma pergunta de vocês
e vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Só antes, acho que ficou uma ponta meio solta que eu não contei, eu vou contar rapidamente. A gente saiu do boletobbancário.com, teve uma transição de marca para Juno. Ela foi uma transição relativamente longa, porque o Mundo lançou uma plataforma nova e tudo mais, mas a grande razão disso tudo foi que a gente saiu só de boleto bancário e a gente não queria ser conhecido como uma plataforma de boletos. Então, quando a gente começou a entregar outros produtos para o mercado, a gente veio com esse desafio de se tornar Juno. Então, só conectando as duas partes da história. Excelente, boa conexão. Obrigado. Quem que gostaria de fazer alguma pergunta? Se você quiser, deixa eu ver como é que eu vou fazer com esse microfone, se ele chega até aí. Eu não cheguei a estruturar a pergunta, mas referente ao sua Penélope Sugolisti, você citou que naquele jantar você chegou com 7 funcionários, saiu com 7 sócios, digamos assim. Remete muito à confiança que você tem nessas pessoas. E hoje você tem 175 e pretende triplicar, certo? E a Juno, ela tem alguma estratégia, algum pensamento interno para que você tenha essa confiança naquelas pessoas, ou os gestores tenham essas confianças e os Junos, que você chama, também tenha na empresa? Perfeito, eu acho que começa... A tua pergunta é muito boa, porque acho que ela é a base da cultura de uma empresa, Penélope. Eu acredito muito em seleção de pessoas, inclusive demissão também, por alinhamento comportamental e de valores. Então, quando a gente pensa em recrutamento, avaliação de juros, no caso, a gente sempre olha quem somos nós, assim como pessoas, com valores, o que a gente acredita, a nossa forma de fazer trabalho e de crescer a organização. E aí, quando a gente recebe um candidato, a última coisa que a gente olha normalmente é a característica técnica desse candidato, o que ele sabe e o que ele não sabe. Claro, quando a gente começa a subir para cargos de maior gestão, você precisa de pessoas que tenham já um background mais técnico em alguma área. Mas, de qualquer forma, o fundamento da seleção das pessoas ela é feito com base nos valores e na nossa forma de enxergar o mundo, né? Quando a gente começa a ter esse alinhamento de valores, eu acho que fica muito mais fácil o vínculo de confiança. Então a gente tem que partir do pressuposto que a gente confia em todo mundo da organização, que a gente pode dividir praticamente tudo com todo mundo da organização, botando só, obviamente, os filtros para não colocar coisas que não sejam produtivas, informações que não sejam produtivas na frente delas. Assim como eu falei que tem coisas que eu não gostaria de estar sabendo, eu acho que tem pessoas também que não precisam estar envolvidos em problemas que não estão correlacionados com elas. Tirando isso, eu acho que assim, transparência total em conversas, em alinhamento de futuro, e aí isso cascateia para a empresa inteira, assim, porque cria-se um clima de confiança dentro da organização. Assim, eu acho que se tem um traço de cultura que eu posso falar que a Juno tem é a cooperação. Assim. E depois vem um outro desafio, porque você sofre também um pouco com o outro lado disso, né? Tem algumas decisões que talvez a cooperação ela demore mais para ser tomada do que uma decisão top-down, por exemplo. E aí nessa você tem que saber também ponderar qual que é o momento de você tomar a frente e qual que é o momento de você largar e deixar as outras pessoas serem protagonistas dessas tomadas de decisão. Perfeito, muito legal. Mais perguntas? Olá, Thiago. Fala, Matheus. Queria entender um pouco aquela ideia de a gente é a soma das 5 pessoas com quem a gente passa mais tempo. Quem são essas 5 pessoas na sua vida que atualmente você passa mais tempo? O que você está aprendendo, admirando, absorvendo delas? Conta pra gente. Acho que tem algumas pessoas que eu passo bastante tempo. Provavelmente eu passo muito tempo com alguma dentro do Uber, né? Então descontando isso, meu sócio é um cara que hoje eu estou um pouco mais afastado porque a gente tem desafios um pouco diferentes dentro da própria organização. É um cara completamente complementar, então eu tenho uma forma um pouco mais sonhadora de ver o mundo olhando muito futuro, esquecendo bastante do presente. E ele tem um negócio de olhar o presente, olhar o próximo passo, ser pé no chão.
Eu sou um cara super sangue no olho, assim, eu vou fazendo as coisas. Ele é um cara super metódico, perfeccionista. Eu brinco com ele que ele tem um ritual para sair para o almoço. Antes de sair para o almoço, tá todo mundo esperando ele lá, 6 pessoas esperando ele. Termina de escrever o e-mail, tem que terminar de escrever o e-mail, manda o e-mail, aí ele passa um filtro no rosto, porque meio-dia, né, sol alto. Aí ele vai no banheiro, esvazia a bexiga, e aí sim ele pega o óculos escuro e daí ele sai. Então, se ele não passar por essas etapas, ele não vai. E essa complementaridade eu acho que traz um pouco de riqueza de personalidade, assim. Então, quando eu olho, meus irmãos também são muito assim, eles são um perfil bem complementar ao meu. Eu acho que meu irmão, a minha irmã tem uma visão muito mais social do mundo, e eu na iniciativa privada e meu irmão no meio do caminho, mas a gente sempre teve um diálogo muito grande. Acho que são pessoas que eu aprendo muito. A minha própria namorada, que também é psicóloga, então a gente faz gestão de pessoas de forma diferente. Ela faz gestão minha ali, da minha cabeça, e eu faço gestão do pessoal do Júnior ali. Também super pé no chão, acho que um pouco mais parecido com o Eduardo nesse aspecto. E tenho sócios, eu tenho amigos próximos, e aí cada um traz uma característica diferente, né? Acho que talvez o grupo maior de amigos que eu tenho mais proximidade hoje foi um grupo que fez intercâmbio comigo, e foi cada um quer dizer, a gente fez intercâmbio no mesmo ano, foi cada um para um país diferente. Então reúne pessoas com características bem diferentes, experiências de vida bem diferentes, super plural, assim. Mas eu acho que, assim, acho que o caminho que você falou é esse, assim, é estar cercado de pessoas boas que faz alguém melhor. Que bacana. Pra pensar, né? Vai você, mas se tiver levantado antes, né? Oi, tudo bom, Matheus? Tudo bem? Queria entender, voltando um pouquinho lá no começo da história, ainda com o boleto-bancário.com, qual foi, assim, como que foi fazer essa geração no começo de capital? Se vocês trouxeram algum capital de fora, se foi algum capital próprio, e como que foi até essa tua decisão pessoal? Porque você estava traçando uma carreira mais corporativa, mas você resolveu mudar para o empreendedorismo. Como que foi trazer esse mindset e de fato, como isso aconteceu? Eu acho que no empreendedorismo eu acabei achando o que eu gostava de fazer, assim, então foi bem orgânico. Eu me senti mais acolhido dentro da minha própria organização do que os meus trabalhos que antecederam isso, assim. Para mim fazia mais, eu acho que era uma coisa muito mais prática, assim, e, cara, eu tenho que resolver o problema da vez, agora é o próximo cliente, tem que fazer café, sou eu mesmo que vou fazer café. Então essa pegada mais mão na massa, assim, me motiva muito, assim. Outra pergunta era? Qual foi a geração de capital? A capital. A gente começou foi praticamente um bootstrapping. O boleto-bancário.com tinha um produto antigo que era comercializado pelo meu sócio e que gerava uma receita recorrente ali, pequena receita, eu diria que entre até uns 10 mil reais mês, mas foi o principal capital que nos manteve operando, pagando salário e tudo mais. Tirando isso, a gente aportou, como os sócios investidores aportaram dinheiro, mas acho que foi pouca coisa. Foi no transcorrer de um ano uns 100 mil reais de capital, né? Como eu tinha uma posição de executivo no eBanks, na verdade eu fiz minha transição de carreira para empreender na boleto bancário, e isso ajudava a bancar só os meus custos de vida do meu sócio no começo. E aí, quando começou a girar um negócio, a gente começou a trazer pessoas para trabalhar junto com a gente. Desde então, 0% de funding externo, foi só caminho no passo que a nossa própria perna permitia. Assim. Pô, que legal. Última? Por causa do tempo. Penúltima, então, caso alguém queira fazer um resumo, vamos pensar. Puxando já o que você falou do começo, assim, da sua motivação junto com a sua equipe, vocês estão num momento de crescimento que agora muda um pouco o parâmetro, você vai começar a andar novos ares. Eu queria entender um pouco sobre, no começo, no meio do caminho, agora e para frente,
como que você tem lidado com as relações entre as equipes? No começo você conseguia supervisionar tudo, como você comentou, depois você começa a delegar e começar a acompanhar só dados, você não participa mais da criação do projeto. Como que você quer ver isso para frente, como você faz movimentos para que isso aconteça de uma maneira saudável, que você veja, poxa, minha empresa está dando certo, quem eu deleguei está fazendo o que eu precisava. Cara, eu acho que tem muito, a primeira coisa, alinhamento. Então você tem uma rotina de alinhamento e aí os fóruns vão mudando. Às vezes tem épocas que você tem tempo de ter o famoso one-to-one lá, que você fala uma pessoa com uma, assim. Tem épocas que você vai pensar em trazer fóruns maiores para tomar decisões. Então eu acho que nunca teve, na história da Juno, a gente nunca teve um momento estável, assim, de uma fórmula que resolvesse tudo, assim. Mas o papel, quando a empresa começa a crescer, ele é muito de você limpar a tua rotina de atividades, tirar da frente as tarefas que não são importantes ou urgentes, e focar naquilo que vai trazer resultado. A operação te chama para o contrário, esse é um problema. Vou exemplificar. Bom, eu saí de férias, acho que uma semana e pouco no final do ano. Parei para as primeiras férias que eu tirei. Eu adoro viajar. Assim, meu sonho de talvez de empresa ter uma organização em vários países que a gente consiga também trabalhar remoto e por aí vai. Mas não é para agora. E foi uma das primeiras férias que eu tirei em Curitiba para pensar e ficar meio quieto, assim, olhando a trajetória que eu estava fazendo, porque eu me liguei que quando eu estava passando por mais uma fase onde a forma de eu administrar o negócio precisava mudar mais uma vez. E eu falo muito que as pessoas demoram muito para mudar o comportamento. De forma orgânica demoram pra caramba. Então, assim, você precisa fazer um negócio, mudar a tua forma de tratar com determinada questão. Se não doer muito no dia a dia, você provavelmente não vai mudar. E como empreendedor e até profissionais de autocrescimento, eu acho que o maior desafio é esse: como que eu mudo rápido, como que eu aprendo rápido, como é que eu implemento isso no meu próprio comportamento e na minha forma de gerir o negócio. Essas 2 semanas que eu parei, eu comecei a olhar e falar, onde que, de fato, da minha agenda aqui, o que produz resultado? O que produz mais resultado é isso aqui. O que não pode faltar e é essencial? Não pode faltar tempo com tal pessoa, com tal dinâmica, cuidando de tal problema. O que é acessório? Isso aqui é acessório. E o que eu faço porque eu gosto de fazer? Isso aqui eu faço porque eu gosto de fazer. E aí quando você constrói isso do básico, do dispensável, fica muito mais claro de qual que é o teu desafio. Porque às vezes você trabalha, eu acho que 20% do meu tempo provavelmente produz 80% do meu resultado. Então, não adianta ficar patinando nos outros 80% e enchendo a agenda se eu não fiz a lição de casa bem feita. Eu acho que é por aí. Passa muito por reduz a ansiedade, tira as coisas da frente, pensa em focar naquilo que é essencial e você também ter o controle da tua agenda. Quando eu digo você ter o controle da tua agenda, imagine assim, é uma linha tênue entre você ser um cara acessível e você ter a tua agenda refém das outras pessoas. Então, eu tento praticar, à medida do possível, ser um cara muito acessível para a minha equipe, mas tem momentos que eu falo, cara, agora eu não estou dando conta disso, eu preciso dar conta disso, porque a agenda é minha, a vida é minha, a ansiedade que vai criar e o problema vai estourar em mim. Então, eu acho que é também uma cultura de autopreservação, de você entender que você precisa ter o teu foco muito claro, e aí o tempo que você quer dedicar falando com outras pessoas, ajudando e auxiliando até em funções que não são tuas, ele é um tempo mais consciente, de você ter falado, cara, é esse tempo que eu gostaria de estar dedicando para isso, é isso que eu vou fazer com prazer e não sentindo o peso de que é uma obrigação, porque você tem alguma coisa pegando fogo do outro lado, entendeu? Excelente pergunta, excelente resposta. Valeu. Última. Alguém gostaria? Você. A tua se faz pessoalmente.
Gabriela. Prazer, Gabriela. Eu fiquei pensando naquela sua história de quando deletaram o banco de dados e daí deu uma tarde de receber durante a noite. Chegou a ficar transparente para algum dos seus clientes na época que isso rolou? Porque eu fiquei pensando assim, eu do lado do cliente eu ia dar uma surtada. Perfeito. Então, como que você faz essa gestão de crise com o cliente ou até mesmo com esses aliados, bancos tão grandes como você comentou? Então, aí entra naquilo que eu comentei, assim, da gente ser transparente. Então, a gente não pode mentir uma informação, mas ao mesmo tempo você saber como comunicar as coisas que ocorrem e quando comunicar e quem comunicar e se comunicar também. Acho que é o que você falou, está acontecendo muito na mídia isso agora com o coronavírus, então tem uma parte disso que é um efeito de fato um problema de saúde pública grande, e tem outro que é um efeito especulativo de você não saber coordenar a comunicação para as pessoas, né? O que a gente fez? A gente tirou a plataforma do ar e a gente devolveu a plataforma, tirou ela quando não tem muita atividade. Naquela época a escala era super pequena, então, poxa, depois das 8 da noite, talvez 1 ou 2 clientes tenham tentado acessar a plataforma e não tenham conseguido. E a gente falou, quem que são as pessoas que podem resolver esse problema? Não é o cliente lá na ponta. Então, a última coisa que a gente queria era um cliente ligando lá e desviando a nossa atenção de algo que a gente estava fazendo pensando nele, inclusive. Então, nesse momento foi super fácil. Desplugou da tomada, chegou de manhã cedo, plugou, e como a gente conseguiu reconstituir tudo, eu acho que poucos clientes ficaram sabendo, e os que ficaram sabendo foi porque tinham algum grau de intimidade um pouco maior com a gente contou, sabe? Hoje em dia, com a escala que tem, a comunicação muda muito. Então, se você fica fora do ar 10 minutos, você precisa soltar um comunicado explicando por que você fica no ar, fora do ar. Manutenção preventiva, a mesma coisa, vai fazer um deploy do banco de dados, vai fazer um deploy, né? Qualquer coisa, qualquer movimento de TI que possa impactar a plataforma, você precisa alinhar com vários parceiros, clientes, muda um pouco a forma de se comunicar. Naquela época foi bem mais simples de resolver nessa parte de comunicação. Mesma coisa para os funcionários, acho que a gente conseguir focar no que é importante para cada pessoa. Então, se eu estou dentro de uma reunião e o foco da reunião é resolver determinado problema ou alcançar determinado resultado, eu sou um cara chato que normalmente quando o negócio começa a desviar, assim, começa a elucubrar de outras coisas, não sei o que, vamos voltar para cá. Essa gestão de tempo e prioridades, eu acho que quanto mais a gente leva a ferro e fogo, mais objetivo a gente fica. E claro, depois você começa a chegar lá no extremo, você fala, agora eu vou buscar um pouquinho de equilíbrio, vou saber, mas eu acho que é importante a gente também dar a puxada na corda para ter certeza de que a gente está 100% tracionado. Muito legal. Bom, gente, antes de eu fazer o agradecimento aqui ao nosso entrevistado, que gerou um super aprendizado, queria deixar alguns agradecimentos especiais aqui. Agradecer ao próprio Startup Grind, né, que nos permite esse formato aí e atrair esse pessoal todo que chega aqui. Agradecer a Endeavor também por ser um parceiro do projeto desde sempre. Assim, a gente consegue acessar muita gente também através da Endeavor para o Startup Grind, que é muito legal. Agradecer o pessoal da Bicred também, que apoia a gente, é um parceiro muito legal do evento em si também. Às vezes a gente faz lá, às vezes a gente faz na aldeia, às vezes a gente faz em outras startups. Hoje eles deram uns canudinhos aí para vocês, de inox, e também no show também presente para... Parceiro da Juno também. Parceiro da Juno também é uma... Geramos receita para o Bicred, então na hora de cobrar os honorários dele. Aí ó, então chegou o momento. Então, agradecer, e a gente entende que o que a gente constrói, assim, todo mundo junto é muito importante, assim, e no fim das contas tudo vai para um grande propósito, assim como a Bicred tem empoderando as pessoas, a Juno tem empoderando esses empreendedores também. A gente acredita que se a gente conseguir fazer isso todo mundo junto, a gente vai causar um impacto, a gente vai causar uma transformação.
que é muito maior do que sucesso pessoal, sucesso financeiro, e a gente vai criar um mundo que a gente quer viver, assim. Então, eu acredito muito que isso aqui pode ser uma cultura da nossa cidade, assim, sabe? Da gente ouvir exemplos legais, ouvir histórias legais e depois dissipar isso, assim. Então eu queria agradecer vocês também por estarem aqui, por estarem ouvindo com essa atenção. A gente sabe que o caminho mais fácil é sempre sair do teu trabalho, seja onde você está, vem para casa. E o fato de vocês estarem aqui, estarem dispostos a ouvir as histórias, já demonstram uma humanidade muito grande, assim, e uma vontade muito grande de desenvolver a cidade. Assim. Então o pedido se vocês ouviram uma coisa muito legal hoje, amanhã contem para alguém, assim, sabe? Espalhem essa história, contem essa história, porque é assim que a gente vai causar maior impacto. Matheus, mais uma vez, cara, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, uma honra aí. Cara, ele super aceitou o convite de primeira, assim, fez uma super questão de estar aqui. Eu sei que a tua rotina corrida, você vai sair viajar daqui a pouco, né? Não hoje, mas logo ele está fora, deve ter um monte de gente na empresa que ele está deixando de conversar para estar conversando com a gente aqui, assim. Então, obrigado por priorizar isso aqui também. Obrigado ao time da aldeia também por ter colocado tudo de pé, assim, de uma maneira maravilhosa. E a gente tem uma pesquisa aqui para vocês avaliarem o evento também. É a nossa maneira de aprender muito rápido, desenvolver muito rápido. Então, avaliem o evento, para nós é super importante. E tem chopp, então não vão embora sem tomar um choppinho, né? A não ser que você vai dirigir, daí você pega um copo de água e continua conversando com a galera também. E o nosso próximo encontro, você sabe de cabeça já? Estamos levantando aqui os dados. Dia 28 de abril, se o coronavírus não fechar tudo, né? Dia 28 de abril estaremos aqui. É o Tozinho, né? Vai ser na Bicred, é o Tozinho da Celero. Cara, super legal. Uma startup que também está resolvendo um monte de problema bacana. Agora, ele captou ano passado 1,8 milhão com Harvard Angels, agora está fechando mais uma rodada. O cara tem bastante experiência e está num momento um pouco mais inicial do projeto, assim, então tem histórias legais para contar aqui a falar. Não, o Tozinho é um cara fantástico, um cara super comunicativo, um cara muito carismático, recomendo demais, assim, um grande amigo pessoal meu também. É um cara que vale a pena estar presente. Se eu tiver aí, acho que vou também aparecer lá para comemorar com vocês. Nossa, isso é uma honra, cara. Por favor, eu vou te mandar um WhatsApp então para cobrar a presença, se você puder, claro. Gente, muito obrigado. Então agora ficamos para o chopp. Valeu, meu querido. Muito obrigado.